E voltamos com Em Questão, que hoje debate perspectivas para 2010, ano de eleições, de Copa do Mundo, de otimismo na economia brasileira. E eu havia deixado exatamente a indagação sobre que campanha teremos. Um ano com perspectivas tão positivas, teremos uma campanha inovadora, com propostas que possam de fato ser avaliadas pela população, ou mais do mesmo? Propostas feitas em função de pesquisas qualitativas que expõem anseios da população apenas por fazer, não necessariamente um compromisso ou um desafio. Professor Bilhon. Olha, tudo isso é muito difícil de prever, né? Porque as campanhas tomaram uma certa autonomia, né? Decolaram em relação aos candidatos, né? Antigamente os candidatos mais ou menos coordenavam a própria campanha, ou colocavam um preposto para fazer isso, etc, etc. Isso se tornou hoje uma indústria extremamente poderosa, né? E bastante concentrada, né? Você ouve nos últimos 10, 12 anos, são 2 ou 3 mesmas pessoas que se ouve falar e que comandam esse processo. Eles têm muita autonomia e mesmo os políticos bastante experientes, etc., acabam um pouco se entregando nas mãos de marqueteiros, né? Então é um pouco difícil de prever. As pesquisas, elas não são muito bem aproveitadas, tanto do ponto de vista quantitativo, aproveita-se um pouquinho e se fazem grandes interpretações sobre isso, as mesmas qualitativas. Faz-se muita pesquisa qualitativa, mas elas são interpretadas e o que se passa Tem uma adiante questão essa aqui interpretação. que nós falamos e não falamos, que é o que antigamente tinha um peso, e quero saber se hoje ainda tem. Copa do Mundo. Se o Brasil perder a Copa do Mundo, isso influencia a eleição? Eu acho que não. E se ganhar? Acho que também não. Está fora de questão, não serve para nada mais? A não ser para a gente torcer e comemorar? Não, eu acho que já não há mais essa possibilidade de você identificar com a vitória ou a derrota com o presidente ou com os candidatos, né? Acho muito difícil. O que acontece é que uma derrota, evidentemente, ela causa uma deprê. Uma certa depressão, não é isso? E do qual as pessoas logo vão sair com a campanha, vai se deixar de lado. Eu acho que ela pode ser explorada e pode não ser explorada. Tanto a derrota quanto a vitória. Mas não sei se isso vai ter um efeito tão grande. Professor Júlio, essa questão das promessas e as reformas? O senhor acredita que, já que nós falamos em avanço, né, que candidatos vão assumir compromissos com as reformas que não saem há tanto tempo? Eu acho que precisa. Uma coisa é campanha, e aí a reforma não tem um grande apelo. Não toque em reforma, porque... Não toque em reforma. Outra coisa é o 31 de dezembro, não é? E o dia seguinte que o governo assume e tem que colocar em prática, em primeiro lugar, aquelas coisas que acham mais relevantes. Aí nós vamos precisar mexer em muita coisa. E pela relevância, começar? E aí tem uma... Não, o senhor falou irrelevantes, o quê? A tributária? Então, vou levar aqui não, vou ser muito sucinto. A tributária, sem dúvida alguma, eu acho que nós temos que mexer na taxa de juros do crédito, é um outro ponto muito importante, no financiamento da Previdência, não mexer na Previdência, mas na forma como financia, adaptar um pouco. Nós temos aí isso só no campo econômico, temos uns 3 ou 4 elementos muito importantes. É um movimento que nós não vamos poder deixar de fazer, e me permita só agregar uma coisa, porque nós vamos ter uma concorrência dos chineses, da economia chinesa, como a ponta de um iceberg, aliás, uma grande ponta de um iceberg, em que a concorrência internacional vai ser muito forte, e nós vamos precisar formar uma economia, não só a indústria, mas toda uma economia muito mais competitiva do que nós temos atualmente. E isso passa por algumas reformas relevantes. Não só por reformas, mas também por programas ativos de desenvolvimento, como, por exemplo, o que fazer com o pré-sal, o que fazer com o dinheiro do pré-sal, o que fazer com a indústria nacional com relação ao petróleo. Enfim, nós temos várias questões aí importantes, mas você tem toda a razão, a reforma é um item fundamental. Bom, nós temos aqui 1 minuto e meio para encerrar, e eu não posso deixar de perguntar, agora é bem pessoal, para os professores, Paulo, também. E o ânimo?
em relação a esse ano? É de fato, os senhores acompanham a onda de otimismo? Acredito que o Brasil está sim com perspectivas bem positivas e que podemos ter esperança e sonhar? Eu acho que sim, o crescimento vem bem, o investimento retorna, a população vai ver bem esse ano, nós vamos ter um Natal ainda melhor do que o Natal passado, que já foi melhor do que o ano de crise, foi pior do que o 2007, mas nós vamos ter também uma preocupação grande com relação ao futuro. Professor Guilhom. Acho que a separação entre perspectivas, a percepção e a realidade das coisas. Eu acho que nós temos sinais contraditórios, na verdade, porque a coisa mais importante a fazer, do ponto de vista da economia, é, a meu ver, tocar no custo Brasil. E isso não tem sido feito. Então, nós temos uma boa perspectiva, boas percepções, mas eu acho que temos ainda muito chão. Zé Paulo está animado? Eu estou animado, é um crescimento. Eu não acho que vai crescer tanto quanto os mais otimistas dizem, mas não acho que vai crescer tão pouco quanto os mais pessimistas. Eu acho que é um caminho sem volta. O país encontrou essa combinação, estabilidade e políticas sociais, uma coisa mais ativa. Eu sou favorável à política ativa. O que o Julinho está falando aí é política industrial. Pré-sal é um negócio muito importante que vai ter que ser desenvolvido a partir deste governo novo. Então, é para ficar otimista mesmo. Termina aqui em questão de hoje, que avaliou os prognósticos para o desempenho da economia nesse ano de 2010 e o possível impacto da campanha eleitoral da sucessão presidencial e dos governos de estados e da própria Copa do Mundo sob previsões tão otimistas. Eu agradeço a todos pelo empenho nessa reflexão, nessa análise. Em especial, agradeço, como sempre, a você que nos acompanhou até agora. Uma boa noite a todos e até o próximo domingo, às 15 para meia-noite. Até lá. Mafalda Menose canta no Todo Seu, nesta segunda, 10h15 da noite.